Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz nesse quarto trimestre de 2023, Paulo, o apóstolo de Cristo. Como sempre, o comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa e a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Uma Notável Liderança. Então nós temos aqui o versículo do dia que diz: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo 12. A verdade aplicada vem dizendo ainda que a grandeza de toda liderança consiste em reconhecer-se pequeno e dependente de Deus. A grandeza de toda liderança consiste em reconhecer-se pequeno e dependente de Deus. Então, isso é importante para os líderes. Por mais conhecimento que você possua, você nunca pode querer se achar que você é mais importante, que você é independente, mas que quanto mais isso seja motivo para que você se torne mais e mais dependente do Senhor, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição de hoje é apresentar o perfil da liderança de Paulo, desenvolver o estilo da liderança do apóstolo e explicar a essência da liderança paulina. A oração de hoje, irmãos, é para que venhamos influenciar as pessoas positivamente em Cristo. Então, que possamos sempre estar orando e pedindo sabedoria a Deus para que possamos, de uma forma ou de outra, estar influenciando as pessoas positivamente, no sentido de que essas pessoas também venham a depender 100% do Senhor e assim cumprir a missão que Deus tem delegado a cada um de nós. O texto de referência da nossa aula de hoje está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 a 16. A introdução vem dizendo que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas e de fazer com que elas sigam o líder e se submetam à sua autoridade. Jesus é considerado no mundo todo como o maior líder. E Paulo foi influenciado por Cristo, estabelecendo em sua liderança carisma e comprometimento a fim de desenvolver talentos. Então essa é uma característica que nós como líderes precisamos ter, né? O Senhor Jesus, conforme vemos aqui na introdução, ele foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Então ele era essa pessoa e é essa pessoa de carisma que atraía as pessoas para si, e que nós possamos depender do Senhor Jesus, né? Imitar o Senhor Jesus, como bem disse o apóstolo Paulo, quando ele disse: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele entendeu a mensagem, e por onde ele passou, ele conseguia atrair as pessoas, ele conseguia ganhar almas para Jesus, os milagres aconteciam. Por quê? Porque ele era um eterno dependente do Senhor Jesus. Oxalá que nós possamos também ser dependentes do Senhor Jesus em tudo, para que assim o Espírito Santo que habita em nós possa ter a liberdade de operar conforme a vontade de Deus. O ponto-chave da lição de hoje, irmãos, Paulo exerceu sua liderança com excelência e, no fim, estabeleceu sucessores. Quando nós falamos de liderança, nós também precisamos falar sobre a questão da sucessão, né? Tem muitas pessoas que elas passam e vão embora e não deixam ninguém para suceder, porque são pessoas egoístas, pessoas que têm medo, né? Eu já falei em outras lições anteriores aqui que existe uma classe de líderes aí que eles não dão oportunidade para ninguém porque tem medo de perder o lugar que ele ocupa para o outro. Então, infelizmente, isso existe. Mas, quando se fala de servo de Deus, um líder, né, espiritual, um líder religioso, um pastor, vamos falar assim, ele deve ter o cuidado de ver no meio da comunidade, aonde ele está presidindo, aonde ele está dirigindo, as pessoas que têm capacidade
para se tornarem líderes. E ele precisa investir nessas pessoas, né? Trabalhar essas pessoas para que elas possam estar do seu lado, para ajudar na grande tarefa da comissão que o Senhor tem nos outorgado. E no dia que ele foi embora, porque ninguém é permanente em lugar nenhum, ele possa tranquilamente partir tranquilo, sabendo que ele preparou pessoas capazes de dar continuidade e até muitas vezes de fazer melhor do que ele estava fazendo naquele trabalho que ele esteve ali por algum tempo, por muito tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui vemos que Paulo ele teve essa preocupação e ele preparou pessoas capazes de dar sequência e de fazer o trabalho mesmo distante de Paulo, né? Eles estavam numa região, Paulo estava em outra, mas eles estavam ali fazendo e seguindo as pisadas de Paulo e fazendo tudo aquilo como se Paulo estivesse lá para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso é importante, né? Você poder comissionar um companheiro, alguém que você preparou, mandar para uma determinada região ou para colocá-lo na frente de um trabalho e ficar tranquilo, porque você sabe que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho para Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Isso é muito bom. O primeiro tópico aqui vem falando acerca do perfil da liderança do apóstolo Paulo. Então veja que Paulo tinha um perfil bem abrangente em sua forma de liderar. Contudo, vamos nos ater a duas qualidades latentes do apóstolo: seu comprometimento e dedicação. Esses são os dois pontos primordiais na vida de um líder. Ele tem que ter comprometimento com aquilo que ele vai fazer, com aquilo que ele está fazendo, e tem que ter dedicação. Não pode também terceirizar. Muitas vezes as pessoas confundem a questão da liderança. Então, por conta de eu ser um líder, então eu deixo de fazer o meu trabalho, deixo de me comprometer com aquele trabalho, deixo de ter a dedicação que eu precisaria ter e eu terceirizo isso para outro e da forma que ele fizer está bem feito. Também não pode ser assim. Então eu tenho que ter comprometimento e dedicação e tenho que estar na frente. Os alunos, aqueles discípulos que estão aprendendo comigo, eles precisam ver a maneira como eu faço, o comprometimento que eu tenho e a dedicação que eu estou dando para aquilo que eu estou fazendo. E a partir daí, com certeza, aqueles alunos, aqueles discípulos, eles vão também se esmerar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós vemos aqui que Paulo, ele era um líder comprometido e dedicado àquilo que ele fazia. O primeiro ponto aqui vem falando acerca do comprometimento. Antes mesmo de seu encontro com Cristo ressurreto, ou com o Cristo ressurreto, Paulo já possuía como característica um comprometimento acima do normal em relação ao judaísmo, conforme registra Gálatas, capítulo 1, 14. O apóstolo se tornou completamente imerso na causa de Cristo após sua conversão, de modo que, mesmo sofrendo demasiadamente, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 28, não perdeu seu ímpeto em relação ao seu chamado e à grande comissão. As dificuldades não podem nos parar nem fazer com que venhamos a desistir, pois aquele que nos chamou para a obra ou para a boa obra é fiel e poderoso para nos abençoar e nos dar vitória. Então, nós vemos aqui que o comprometimento ele é importante na vida de um líder e de qualquer pessoa que almeja, que tem projetos, que tem sonhos. Não adianta sonhar ou projetar se você não tem o comprometimento com aquilo que você deseja e almeja. Então, nós vemos aqui que antes dele se encontrar com Cristo, ali na estrada que dá para Damasco, ele já era uma pessoa comprometida com a sua religião. A prova disso é que ele era zeloso em demasia. A prova disso é que ele não aceitava que outras influências viessem macular ou manchar, né, a idoneidade da sua religião, né? Então, ele
era essa pessoa comprometida. A partir do momento que ele teve o encontro com o Senhor, então ele passou a entender que tudo aquilo que ele tinha feito não tinha tanto valor agregado, mas agora sim. Então ele não relaxou, mas pelo contrário, ele continuou sendo muito mais comprometido e muito mais dedicado. Bendito seja o nome do Senhor. Como vemos aqui no ponto 2, que do segundo perfil de Paulo, né, que nos chama a atenção na liderança, era a sua dedicação. A dedicação é a capacidade, autoentrega, sacrifício, manifestação de amor, de apreço e consideração. As cartas de Paulo eram escritas às igrejas erigidas por ele e mostram seu carinho e amor. Algumas vezes, o apóstolo teve sua autoridade posta em dúvida, mas mesmo assim, ele confrontou as adversidades, comunicou-se com a igreja de Corinto, cuidando de seus desvios e conduta, conforme 2 Coríntios 11, 5. Somos chamados para a obra do Senhor e, como bons obreiros, devemos agir com dedicação e excelência. Então, vemos aqui, irmãos, que muitas vezes, diante de ameaça, diante de alguma coisa que vem desabonar a nossa conduta, né? Alguém que se levanta para criticar, para falar mal, muitas das vezes o pensamento que vem à nossa mente é de desistir. Deixa para lá, não vou mais me envolver com isso. E no caso da dedicação aqui de Paulo, quanto mais criticaram, quanto mais colocaram em dúvida o seu apostolado, o seu ministério, mais ele se envolvia na obra do Senhor, porque ele não precisava de testemunho humano para poder chancelar que ele de fato era um apóstolo, que ele tinha sido escolhido pelo Senhor para se tornar um apóstolo, ou que ele estava fazendo um trabalho por vontade própria. Ele tinha a chancela do Senhor, porque foi o Senhor que apareceu a ele, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi o Senhor Jesus Cristo que apareceu a ele e fez o chamado a ele, né? Então, ele sabia em quem tinha crido e sabia perfeitamente o que ele estava fazendo e para quem estava fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, veja que a dedicação é a capacidade de auto-entrega, também um sacrifício, manifestação de amor, de apreço e consideração. E aí nós vemos que quando, às vezes, o apóstolo teve sua autoridade posta em dúvida, confrontou as adversidades, ele foi para cima, ele não se calou, ele não ficou de cabeça baixa, ele não procurou um canto para ficar chorando e lamentando, não. Ele foi para cima, porque ele sabia quem tinha crido, como já disse, e tinha convicção da sua chamada ministerial. E isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante para um líder. Ele tem que se posicionar, muitas vezes, diante, né, das ameaças, diante das dúvidas, daquelas coisas que muitas vezes se levanta para colocar em xeque aquilo que você está fazendo em nome do Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, né, somos chamados para a obra do Senhor e, como bons obreiros, devemos agir com dedicação e excelência. Não é, como diz aí um velho provérbio, não é a língua dela ou a língua deles que vai me fazer parar. Mas quanto mais eles falam, mais eu vou me dedicar ao Senhor e mais vou fazer a obra do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui no tópico de número 2, vem falando sobre o estilo de liderança. O estilo da liderança de Paulo foi a sua forma e a maneira de exercer sua liderança sobre as igrejas por ele estabelecida. Um dos tipos de liderança é chamado de liderança centralizadora, a qual o líder centraliza em si mesmo toda a capacidade de decisão. Este estilo é bom quando seus liderados não possuem nenhum tipo de experiência ou maturidade. No entanto, o líder pode se ver afundado em inúmeras demandas e ficar sobrecarregado. Então nós vemos aqui um ponto que infelizmente ainda existe aqueles obreiros, né, filhos de Moisés. Filho de Moisés por quê? Em que sentido? Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, Moisés teve um momento na sua vida que ele ficou totalmente sobrecarregado porque a demanda era muito grande.
As pessoas procuravam, fazia fila para falar com ele. Ele não tinha tempo de respirar, não tinha tempo de comer, não tinha tempo para nada. Ele sentava de manhã e levantava altas horas da noite, e então era problemático. Quando o sogro, né, de Moisés deu a ele o conselho que ele deveria dividir tarefas, ele deveria ter pessoas para ajudá-lo. Então, esse é o tipo de obreiro que centraliza tudo nele mesmo. Ele pode ter lá 10 presbíteros, ele pode ter lá 10 diáconos, ele pode ter lá uns 10 cooperadores, mas ele tem que estar na frente de tudo, ele tem que fazer tudo, ele tem que, enfim, ele tem que ser o número 1 em tudo. E isso é ruim, porque primeiro passa a imagem de que ele não confia nos companheiros que estão do lado dele. Segundo, ele se torna uma pessoa que traz tudo para ele e não dá espaço para ninguém. Então, um líder, um bom obreiro, é aquele que sabe compartilhar de tudo com os companheiros. Então, em alguns ministérios, em algumas igrejas, dependendo do número de obreiros que existe ali, é feito inclusive a escala. Eu já falei isso, né? Isso é normal, faz-se uma escala de trabalho, né? Então, um dia fulano dirige o culto, no outro dia o outro prega, no outro dia o outro traz o ensinamento, e o fulano dirige o culto da quinta, o outro dirige o culto do sábado, o outro dirige o culto domingo. Então, isso ajuda a dar um pouco de fôlego para o líder, chefe, para o pastor da igreja, né? Porque todos estão ali funcionando como uma máquina, como uma engrenagem, todas juntas, trabalhando num só sentido, né? E o pastor está ali, não é porque ele está ali na igreja, ele está no púlpito e que ele é obrigado a fazer tudo, né? Não, ele tem que delegar, né? Tem que compartilhar o culto com os irmãos, cada um fazendo uma coisa. E isso é bom para o bom andamento, inclusive é bom para a igreja que vê que o pastor é alguém dinâmico, né? Não é aquele camarada centralizador, né? Não, mas quem autorizou fazer isso? Não, pastor, mas eu achei que isso aqui podia ser feito. Não. Ninguém aqui põe nada ou levanta o pé sem a minha ordem. É muito chato isso, é muito ruim. Infelizmente, nós sabemos que ainda existem muitos discípulos de Moisés por aí, né? Que centralizava tudo, que centraliza tudo, né? Então isso é ruim. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos saber compartilhar, porque é nesse compartilhar, irmãos, que nós descobrimos os talentos que existem nos servos do Senhor dentro dessa igreja, dessa congregação que você está. E aí você começa a melhor trabalhar esses talentos, preparando eles para, quem sabe, uma futura sucessão, né? Ou, quem sabe, preparar eles para que amanhã, depois, eles possam ser designados para dirigir um trabalho num outro bairro ou, quem sabe, numa outra cidade. Porque, como diz as Escrituras, o importante é que ele cresça, né? E que eu diminua, né? É assim que nós devemos ver. E é também o que a Bíblia diz, né? Colocando em autoestima todas as pessoas, né? Não é porque eu tenho muito conhecimento, porque eu sou uma pessoa dotada de sabedoria, eu tenho agora que me destacar e ser melhor do que todos. Não, pelo contrário. Essa sabedoria, esse conhecimento, ele é uma ferramenta útil para poder transmitir aquilo que é necessário para aqueles que estão aprendendo, estão engatinhando, para que eles possam também chegar, né, no ponto em que eles possam também fazer a obra de Deus. É isso que nós precisamos entender, né, de acordo com o que está comentado aqui na lição. Vemos aqui que no caso de Paulo, a sua liderança é inicialmente cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro de sua vida, chamado e ministério. Jesus ensinava e delegava autonomia aos seus discípulos na propagação do evangelho. Paulo afirmou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós vemos que o centro de todas as coisas não pode ser eu e muito menos você, mas o centro tem que ser Cristo. Então é cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas e nós estamos ali para fazer a vontade do Mestre. E quando eu e você, quando nós fazemos e cumprimos aquilo que o Senhor tem nos delegado a fazer, nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Um outro ponto importante é que, como já disse a princípio, a liderança ela precisa ser participativa e delegativa, né? Que é o que eu já
frisei aqui antecipadamente. Então, as duas outras formas de liderar é através da liderança participativa, quando o líder divide com os outros sua capacidade de decisão e delegativa, que é quando o líder passa totalmente a capacidade de decidir a outrem e a responsabilidade. No entanto, ainda é daquele que delega. Paulo utilizou tanto uma quanto a outra. A liderança participativa foi utilizada quando viajou com Barnabé e com Silas. E o segundo modelo foi o preferido quando delegou a direção da igreja em Éfeso e Creta para Timóteo e Tito, respectivamente. Então, é o que nós acabamos de dizer, né? Essa liderança participativa e delegativa, ela é importante para o crescimento dos novos obreiros, né? Muitos jovens, eles têm aquele fogo aceso no seu coração, o desejo de pregar, né? Desejo de cantar muitas vezes, e o líder, ele precisa ter essa sensibilidade de descobrir talento, de reconhecer talento e começar a trabalhar, né? Eu me lembro que quando ainda muito jovem, na minha adolescência, participando da igreja lá no estado do Piauí, o meu pastor, ele tinha essa qualidade, né? Então, inesperadamente, muitas vezes, nos ar livre, ele me dava oportunidade. Eu gaguejava muito, era tímido, não tinha nenhuma dicção para falar, como até hoje ainda não tenho, mas era bem pior naquele tempo. E ele falava assim, olha, você não precisa ter medo, porque você tem um dom que Deus te deu, e a gente precisa trabalhar, porque um dia você vai ser um pregador do evangelho, o Senhor vai te chamar, aliás, o Senhor tem um chamado ministerial para a tua vida. Eu tinha aí meus 17 anos e eu passei muitos apuros, porque mesmo sendo uma pessoa que estudava a Bíblia, na hora de falar eu não sabia o que dizer. O que era pregar? Como pregar? Então, era complicado, mas foi assim que começou. Por quê? Porque o meu pastor, naquela época, ele percebeu, ele viu em mim alguma qualidade que poderia ser trabalhada, e hoje, depois de muitos e muitos anos, eu estou aqui e tudo aquilo que ele falou e que me orientou caiu como uma luva, porque o Senhor realmente me chamou para o santo ministério. Fui cooperador, fui diácono, fui presbítero e hoje eu sou um evangelista pela bondade do Senhor. É bondade do Senhor, misericórdia do Senhor. Hoje ainda tem algumas dificuldades, mas não tanto quanto naquele início. Agora, se o meu pastor fosse alguém centralizador, com certeza eu não estaria aqui hoje. E poderia até estar, porque Deus tem os seus planos e com certeza poderia ter levantado alguém para me ajudar, irmãos? Mas oxalá que nós possamos reconhecer e não ter essa centralização em nós, achar que nós somos a última bolachinha do pacote e que sem nós nada pode acontecer, né? Nem culto vai acontecer se nós não estiver presente. Não é assim que funciona. E não é assim que Deus espera que façamos. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro tópico vem falando sobre capacidades essenciais da liderança de Paulo. Então veja, grande era a capacidade de liderar do apóstolo Paulo, mas sua visão de futuro fez com que ele deixasse um legado para as gerações, escrevendo suas cartas e estabelecendo o discípulo. O cristianismo não parou quando Paulo foi executado. Então, esse é um ponto importante, né, que já mencionamos aqui, que é a questão de prepararmos líderes igual a nós ou melhor do que nós. Pois está escrito que o discípulo não é maior do que seu mestre, mas se ele for dedicado, se ele se esmerar, ele pode ser melhor do que o seu mestre. Enquanto discípulo, não, mas depois que ele se esmera, que ele se dedica, ele pode ser igual ou melhor do que o seu mestre. E o Jesus disse, as obras que eu faço, eu estou fazendo para vocês verem, eu estou parafraseando, mas obras maiores do que essa vocês farão. Então, irmãos, isso é importante, porque veja que se Paulo não tivesse tido o cuidado de preparar obreiros, de ensinar a igreja, de ensinar as pessoas que tinham capacidade, tinha chamado de Deus, né, de poder fazer a obra também, quando ele fosse decapitado, o evangelho teria ficado parado, teria morrido ali com ele. Mas foi pelo contrário, diante de tanta perseguição que nós conhecemos através das escrituras, dos livros históricos, né? A perseguição em massa
aos cristãos na época de Nero e de outros governantes, né, romanos, e pessoas que foram apedrejadas, foram queimadas, foram jogadas para as feras. Irmãos, se essas pessoas não tivessem preparo, convicção daquilo que eram, com certeza o cristianismo teria sido minado. Mas Paulo estava na vanguarda e ele trabalhou, e quando ele se foi, ele deixou um grande legado. E a igreja hoje, no século XXI, continua se expandindo, continua crescendo, se ramificou por todo o planeta Terra, e o nome do Senhor está sendo exaltado, glorificado, e o evangelho está sendo pregado a todas as criaturas. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja que emancipar é fazer com que algo ou alguém se torne independente, que possua autonomia. Como vimos, a liderança de Paulo não era centralizadora, ele respeitava os irmãos que possuíam algum tipo de autoridade, Apolo, Tiago, João, e também investia na autonomia daqueles que faziam parte de seu colegiado, Timóteo, Silvano e Tito. E Timóteo levou a carta em mãos à igreja em Corinto, conforme está registrado em 1 Coríntios 4,17. Silvano, que estava sempre com ele, conforme 2 Tessalonicenses 1:1. Tito, que foi com ele a Jerusalém, Gálatas 2:1. Não devemos temer quando formos separados para um ministério específico, pois crescemos nos momentos de adversidade e desafio. Então veja que em todos os momentos essas pessoas estavam ao lado de Paulo, e Paulo os ensinou e mostrou a maneira certa, e depois cada um foi colocado na sua posição para dar prosseguimento à obra do Senhor. Um outro ponto aqui é na questão da dinâmica. Não podemos esquecer que a liderança de Paulo era totalmente dinâmica, proativa e pujante. O dinamismo na liderança do apóstolo estava em sua total dependência da ação do Espírito Santo, conforme Romanos 5:5. Ele era proativo, ou seja, ele se antecipava, saía de sua zona de conforto, não era estático, mas prosseguia em direção aos seus objetivos. As viagens missionárias são exemplos disso. Sua liderança era poderosa espiritualmente, e apesar de aparentemente ele não ser uma pessoa imponente, como diziam a seu respeito, que está registrado em 2 Coríntios 10:10, era cheio do Espírito. Assim como Paulo, somos chamados a viver na plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, verso 19. Isso é importante. Nós vemos que muitas vezes Paulo tentou fazer alguma coisa e o Espírito Santo impediu. Né? Falou, não, Paulo, espera aí. Estou parafraseando. Não é por esse caminho que você vai agora, não. Primeiro você vai para cá, depois a gente vê se você vai para lá. Então, ele era uma pessoa impetuosa, uma pessoa que não dormia, né? Não dormia de touca, como disse, não dormia o sono da indolência, da preguiça, mas ele era uma pessoa que via necessidade e ele estava pronto para atender, para sair, para pregar, porque o desejo dele era pregar o evangelho, levar o evangelho, a palavra de Deus a toda criatura, conforme o Senhor orientou. E muitas vezes ele planejou, ele decidiu ir para alguma região e o Espírito Santo impediu. Falou, não é o momento agora, né? Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós dividimos nossa capacidade de decisão com irmãos comprometidos e maduros, acabamos preparando novos obreiros e líderes na obra de Deus. Em sua notável liderança, Paulo praticou este princípio. Oxalá que nós possamos, a partir de hoje, começar a exercer essa liderança que Paulo também exerceu. Que possamos reconhecer nos nossos irmãos, na nossa comum, né, aqueles que têm maturidade, né, aquelas pessoas que têm vontade de fazer algo para Deus e darmos a eles essa oportunidade, orientarmos, discipulá-los, para que eles possam, no futuro, serem homens e mulheres de Deus, né? Ferramentas nas mãos do Senhor para fazer a boa obra que o Senhor tem nos colocado para fazer. Dito isto, eu quero agradecer a sua presença, né? Deus continue te abençoando, né? A você, a sua família, a sua igreja, o seu ministério, que Deus continue abençoando você. Se Deus nos permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem na paz do Senhor Jesus
e até lá, se Deus assim o quiser.